Fala pessoal, começando mais um Conexões PE aqui com vocês, agradecendo a participação, as mensagens que a gente recebe pelo celular, a gente recebe no nosso canal, agradecendo demais e pedindo a vocês, se inscreva, salve, compartilhe, participe aqui com a gente do nosso Conexões PE e vou pedir para nosso amigo aqui, parceiro Eduardo, apresentar nosso convidado, Eduardo. Olá pessoal, hoje temos a honra de ter aqui no nosso Conexões PE, Dr. Arthur Krause, com o tema A Saúde do Fígado. Ele é formado pela Universidade Federal de Pernambuco, cirurgião geral e do aparelho digestivo pelo IMIP, mestre em saúde pelo IMIP, especialização em cirurgia hepatobiliopancreática e transplante hepático pelo Hospital Pitié-Salpêtrière, perdoe a pronúncia, em Paris, na França. Acho que é o maior centro que existe hospitalar lá Isso. É o maior em Paris. Muito bom. E cirurgião hepatobiliar e de transplante das equipes do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Real Português e IMIP. Dr. Arthur Krause, muito obrigado pela sua presença aqui no Conexões PE, que a gente possa aqui clarificar tantas coisas que o fígado, né, tem ainda a descobrir, já descoberto e a descobrir com relação à saúde nossa, de todos nós, né? Eu que agradeço aí o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando sobre uma coisa que é, enfim, a vida da gente todo dia, e que a gente fica associado mesmo realmente ao fígado, cada vez mais, então poder contribuir com a audiência aí para aprender alguma coisa sobre fígado e sobre a rotina, ou eventualmente estudando medicina, ou quem quer que seja, é uma satisfação enorme. Muito obrigado aí pelo convite. Doutor Arthur, então me diga por que escolher medicina e por que a questão do fígado não é cirurgia, transplante? Veja, eu diria que essa escolha não foi uma escolha muito fácil para mim, né? Porque eu sempre fui uma cabeça meio das exatas. Mas na minha casa, meu pai e minha mãe, eles sempre deram um exemplo muito grande do cuidado e do servir, né? Então, eu sempre fui uma pessoa mais introspectiva, eu diria assim, né? E aí eu escolhi a medicina por conta da rotina, né? Eu tenho duas referências na medicina, uma das quais foi convidada aqui, né? Doutor Romeu, meu tio, e doutor Roberto Cohen. E aí eu não me identificava com o servir do meu pai e da minha mãe. Minha mãe é psicóloga, meu pai é advogado e foi pessoa pública durante muitos anos. E aí eu me identificava mais com o dia a dia e a dinâmica da rotina de tio Roberto, tio Romeu, e aquela coisa, né, de cuidar dos doentes, e melhorou, e piorou, e passa a visita. Eu lembro da gente ir para Itamaracá lá com o tio Roberto, aí passava no hospital para ele ver o doente se estava bem o suficiente, se ele ia para lá hoje, que é uma coisa que é da minha rotina, né? Então, eu achei que era, assim, lá em casa a gente tem muito isso, nós somos 5 irmãos, né, eu diria que todos nós temos um pouco essa noção de ser útil, vamos dizer assim. Eu acho que foi isso que bateu o martelo, apesar de eu ser mais na época do Colégio das Exatas, era essa coisa de ter uma rotina que eu possa me ver útil para os outros, e eu acho que eu fui feliz porque o doente, o paciente, existe uma catarse muito positiva, né? A gente cuida deles, eles cuidam muito da gente também, porque a gente se sente importante, a gente se sente útil. Então, isso até hoje. Eu passei minha vida vendo meu pai ser, assim, cumprimentado, "Oh, obrigado pelo que você fez, pela gente e tal." E, assim, obviamente que você se inspira, né? E acho que foi mais ou menos por aí. Uhum. Eduardo, por favor. Veja, o fígado é considerado um dos órgãos mais importantes, né, no nosso corpo humano. É uma verdadeira usina bioquímica, né? Não só produz substâncias, como também elimina substâncias nocivas. Mas, de um modo geral, qual é a principal função que ele desempenha no nosso organismo? Veja, eu concordaria com essa afirmação, que é um dos mais importantes. É o maior, né? O maior órgão sólido, o peso médio aí depende do tamanho da pessoa, mas 1, 2 quilos até. É o maior peso. É o maior peso, o maior órgão sólido. Desconhecido essa informação. E é uma coisa curiosa, eu diria que é o órgão que a gente tá menos perto de substituir, né? Porque você tem diálise por rim, você tem
o ECMO pro pulmão, né? Que você não pode usar muito tempo, mas você já consegue substituir o pulmão por algumas semanas. Na pandemia, muita gente usou. Você consegue também ter dispositivos de assistência cardíaca, né? Bombas que simulam coração, circulação extracorpórea. E a gente não tem uma máquina até hoje que faça o que o fígado faz, tamanha sua complexidade, né? Então, o fígado, ele recebe o sangue que vem dos intestinos, certo? Então, o que a gente come é absorvido pelo intestino e tudo que vem da comida é passado pelo fígado. Então, inclusive, existe uma coisa que a gente chama que é o efeito de primeira passagem, né? A primeira coisa que a comida encontra o órgão, depois do intestino, obviamente, é o fígado. E ele vai separar, ele é um filtro, literalmente, do que é tóxico, o que não é tóxico, e ele vai dar uma filtrada aí, o que é que pode chegar para o restante dos órgãos, né? Então, muitas coisas que para o resto do corpo é nocivo, é tóxico, para o fígado é trófico, que a gente chama, né? Muitas coisas que para o resto do corpo seria tóxico, para o fígado é daquilo que ele se alimenta. Então, o fígado, ele produz a bile, que é aquela coisa amarelada que eventualmente a gente vomita, né? Mas ele produz a bile, que é responsável pela digestão das gorduras. Ele é responsável por regular um pouco o metabolismo da glicose, né? Glicogênio hepático, gliconeogênese, que é aquelas coisas, né? De uma regulação fina da glicose. Inclusive, ele conversa com o pâncreas e com a insulina e tudo mais e tal. É responsável por eliminar toxinas, por fragmentar algumas proteínas em coisas menores também. E impedir que as coisas nocivas da circulação que vem do intestino cheguem para o resto do corpo, né? Ele existe outras, assim, atividades também, né? Em alguns outros ciclos ele tem uma gama de função muito ampla, né? Mas na regulação das proteínas, dos aminoácidos, né? De produzir algumas proteínas essenciais, como a albumina do sangue, que é a principal proteína do sangue. E também sintetizar algumas moléculas que são muito importantes para o nosso funcionamento de uma maneira geral. Então, assim, é realmente um órgão muito importante, difícil de substituir e que exerce funções metabólicas, endócrinas e, sobretudo, vamos dizer assim, de desintoxicar. É realmente a nossa usina. Doutor, quais são as doenças do fígado mais comuns que chegam no seu consultório e quais é que causam mais preocupação? Veja, a semelhança do que existe estava até conversando com o Eduardo, como existe o cirurgião cardíaco, existe o cardiologista, o cirurgião torácico, o pneumologista, o neurologista e o neurocirurgião, existe o hepatologista, que é o médico clínico das doenças funcionais do fígado, e existe o médico cirurgião do fígado, que é o meu caso. Então, as doenças mais prevalentes do fígado, lato sensu, são aquelas de esteatose hepática, a cirrose de uma maneira geral, e que são muitas vezes tratadas de maneira, vamos dizer assim, medicamentosa, comportamental, das quais eventualmente chega no meu consultório por desvio, mas no meu consultório a gente é mais responsável pelas questões anatômicas e estruturais do fígado. Então, os nódulos hepáticos, a gente tem dezenas de tipos de nódulos hepáticos, dos muito benignos aos muito malignos, e um espectro intermediário enorme. E a gente tem também as alterações funcionais do fígado que se resolvem com o transplante, né? Então, a cirrose e a esteatose, elas são inicialmente tratadas clinicamente, mas quando isso chega num estado de reversibilidade, muitas vezes a solução é a substituição do órgão como um todo. Então, o que chega para mim mais no consultório são os nódulos, né? Adenoma, hiperplasia nodular focal, metástase, hepatocarcinoma, cistos, né? Doença cística do fígado. As insuficiências já irreversíveis, que a gente vai indicar o transplante, e também as doenças biliares, né? A principal, obviamente, é a colestectomia, que é a retirada da vesícula, que é o procedimento cirúrgico mais realizado do mundo, né? A vesícula, ela tá ligada no fígado e ela se comunica com a via biliar, que é desse hepatobílio pancreático aí. A vesícula faz parte do sistema hepatobílio pancreático. E a vesícula, ela comumente precisa de ser tirada, né? É uma patologia muito frequente. Então, eu diria que isso, né? Nódulos ou cálculo de vesícula e pólipo de vesícula, nódulos hepáticos e a insuficiência hepática em estado terminal. Tá, veja.
Você mencionou a esteatose, né? Isso, Isso, hepática, isso, que é comumente chamada gordura no fígado. isso, Não é isso? Muita gente só chama gordura no fígado. Tô com isso. gordura no fígado. Eu tenho visto muita gente falar disso, gente que não é obesa, não, se alimenta bem, faz exercício e tem, assim, uma vida normal, não bebe com frequência, mas apresenta essa gordura no fígado. Quais são os riscos reais que existem aí com relação a essa questão da esteatose hepática, que é o nome, né, que é o nome certo, mas comumente chamada a gordura no fígado? Quais são os riscos que ele Veja, isso apresenta? aí que você falou, né, daquela pessoa magra e tal, isso aí tem um nome científico, né, que chama, perdoe o anglicismo, a gente não tem em português, chama Lean Nash, né? Lean é magro Sim. em inglês, e Nash é a sigla da doença hepática, a antiga sigla da doença hepática gordurosa. Então, tem um percentual de pacientes que têm estatose no fígado, que eles são, que a gente chama metabolicamente doentes, mas estão dentro do IMC normal. Hoje em dia, o IMC, ele é um parâmetro de, Que é um vamos dizer índice assim, de de massa massa corporal, corpórea, isso, né? A corporal. divisão do Sim, peso pela altura ao que tem quadrado. que chegar até 25, se não me falha a memória. Isso, até 25 você tem um peso, uma taxa de massa corporal normal. Ele é melhor que o peso absoluto, porque, enfim, o peso Sim, absoluto depende, você pode ter 90 quilos e ser obeso e ser sim. magro, depende da sua altura, mas ele não é perfeito. Então, o que a gente sabe é que é o seguinte, algumas pessoas e alguns hábitos levam o fígado a acumular gordura, né? Mas, perdão, isso é uma coisa que está sendo diagnosticada, mas sempre existiu, ou de fato vem aumentando por alguma razão? Eu vou responder essa pergunta de uma maneira de transplantador. Há uns 20 anos atrás, se você pegasse assim, por que pessoas são transplantadas no mundo? Existia uma parcela muito grande dos pacientes que eram transplantados porque a gente chama de cirrose criptogênica. Cripto, do grego, né? Cripto, é oculto. Uhum. Então, assim, era cirrose criptogênica. Hoje em dia, a cirrose criptogênica, a parcela dela, a fatia dela diminuiu muito. E a esteatose aumentou muito, né? O que é que a gente vê? É que os nossos métodos de diagnóstico melhoraram, né? As pessoas têm mais acesso à ultrassonografia, a gente reconhece melhor a doença e a gente dá mais diagnóstico. Isso Sim, aí isso é não. importante. É identificado numa simples ultrassonografia. Sim. A ultrassonografia, ela vê o aumento da ecogenicidade, né? O que é que significa isso? É que Tá, numa foto, num retrato, você pode ver que algo está mais ou menos escuro, certo. certo? E quando está mais escuro, a causa principal é falta luz, né? Então, quando o fígado está mais escuro, a causa principal é porque acumulou gordura. Pode ter acúmulo de outras coisas também, como ferro, que aí vai dar uma outra doença chamada hemocromatose. Pode haver acúmulo de sais biliares e outras coisas, mas 99% das vezes que o fígado ele está mais pesado, está mais escuro, vamos dizer assim, no ultrassom, é, é por conta de acúmulo de gordura, né? O que é que leva ao aumento do acúmulo de Isso. gordura? É o que a gente chama de síndrome metabólica, né? Síndrome metabólica é uma condição que, vamos dizer assim, ela é uma constelação de outros problemas que leva a síndrome a uma coisa mais ampla, né? A gente chama de doença, que vai envolver hipertensão, diabetes, aumento da circunferência abdominal, aumento dos triglicerídeos no sangue e aumento da resistência insulínica, principalmente aumento da resistência insulínica. Então, quando a pessoa desenvolve síndrome metabólica, que é mais comum em obesos, mas não é exclusividade dos obesos, o fígado tende a acumular gordura, certo? É uma disfunção, é uma coisa que não deveria acontecer. Isso tem a ver, obviamente, com hábitos de vida, né? Com questões genéticas intrínsecas, né? E com outras doenças associadas. Então, um paciente que tem diabetes por si só, sem ter a síndrome metabólica como um todo, ele já vai estar mais predisposto a acumular gordura, certo? O paciente tem um índice de massa corporal mais maior, ele vai estar predisposto a acumular gordura no fígado. E sim, é uma das principais doenças do fígado. Nós estamos diagnosticando mais e já é a principal causa de transplante de fígado nos Estados Unidos, né? Assim, a população é muito obesa, eles têm muito síndrome metabólica e já há alguns anos, né, com a cura do vírus C e principalmente com a cura do vírus C, já é a principal causa de transplante hepático em alguns países, né?
Aqui no Brasil ainda não, a gente ainda tem uma importância muito grande do álcool e das etiologias virais, mas é uma doença de uma importância absurda, porque os nossos hábitos de vida e o nosso envelhecimento tá fazendo com que a gente tenha mais tempo de vida e a gente tenha hábitos que favorecem mais acumular gordura no fígado. E ela é uma doença assim como a hipertensão silenciosa. Você não tem sintomas a priori, seu fígado só acumula gordura, só vai ter esse sintoma muito tardio. Então é uma doença que a gente tem que atuar no consultório, o hepatologista clínico, orientar, modificação do estilo de vida. Por quê? Porque a esteatose hepática hoje, ela não faz mal. Amanhã ela não faz mal. Daqui a 10 anos ela começa a fazer mal e daqui a 20 você está na lista de transplante. Tem um limite, né? Exatamente. Então, a esteatose, eu fiz esteatose hoje. O pessoal, rapaz, eu fiz ultrassom, tenho esteatose, vou morrer. Às vezes você recebe essa pergunta, né? Quão grave é? Olha, veja, é como a pressão alta. Você tá com a pressão alta hoje, é uma coisa. Você tá com a pressão alta amanhã, é outra. Colesterol, mesma coisa. Agora, durante 10, 15 anos, isso aí cobra um preço, né? E cobra um preço que, no caso do fígado, é alto. Ele pode cobrar a função do seu fígado, que é um órgão, como a gente já discutiu, é essencial. Perfeito. Doutor Arthur, me diga a questão da cirrose, porque ela é vista por muitas pessoas uma doença ligada apenas ao álcool, né? Mas não é só isso a questão. Quais são as principais causas da cirrose atualmente? Veja, é curioso, né? Eu me formei em 2014, né? Foi o ano que foi publicado o trabalho seminal, um ano depois, um ano antes, da cura da hepatite C, né? Eu acho muito curioso isso, que a gente vive numa época que as coisas saíram tão grandes, né? Meus professores, eles viram o vírus ser descoberto, o vírus foi descoberto em 89, né? Já existia, obviamente, ele já existia, mas a gente não sabia que era ele. E eu tenho professores que literalmente eles viram a vida deles, e muitos professores dedicaram a vida a cuidar do vírus C, e eles viram o vírus C nascer e morrer, né? A gente, desde 2014, a gente tem cura para hepatite C, o SUS fornece, e a gente tem cada vez mais pacientes curados. Então, se você fizer essa pergunta 10 anos para trás, o principal grosso ia ser álcool e vírus C. Principal. Hoje, o mundo desenvolvido já inverteu. O vírus C ele tem uma participação muito pequena e a obesidade, a esteatose hepática, ela já ultrapassou tanto o álcool no mundo desenvolvido, né? E a gente está vivendo esse movimento de imigração. Então, a cirrose, popularmente conhecida, é quando o fígado, as células que funcionam normal, elas são substituídas por fibrose. O que é fibrose? Cicatriz. Então, você machuca a pele uma vez, duas vezes, três vezes, ela vai regenerando. Tem um limite por qual ela não regenera, ela forma uma cicatriz. Isso é cirrose. Você agride o seu fígado. Aí ele regenera, você agride, você regenera, você agride. Se você agride em um determinado momento, ele não regenera mais. Então, as principais causas no Brasil ainda são vírus, álcool e esteatose. Eu diria que principal essas três. Você vai ter uma gama de várias outras, né? Autoimune, responde por um percentual. Medicamentosas, né? Respondem por um outro percentual. As doenças biliares, né? Então, por exemplo, estenoses biliares, quando o fígado não consegue escoar a bile corretamente, isso aí gera cirrose também, acumula a bile no fígado, ele fica pesado de bile. Então, existe uma série de gamas, mas eu diria que principalmente essas três. Então, esteatose, álcool e o vírus. Das quais todas a gente tem o nosso comportamento é capaz de diminuir todas as três, né? A gente pode se expor menos ao vírus, a gente pode ter hábitos que predispõem menos à esteatose e a gente pode sempre controlar ao máximo o nosso consumo de álcool. Então, as três principais causas de cirrose, elas são evitáveis. Evitáveis. Perfeito. Veja, Você falou aí medicamentos, né? Acho que o fígado, ele é responsável aí por metabolizar talvez a maioria, né? Dos remédios que a gente toma. Nesse contexto, o que é que pode causar, além do que você falou, as coisas, né? O que é que o excesso de medicamentos pode causar no fígado com relação ao uso, muitas vezes, pela população, automedicação, enfim, as pessoas estão tomando remédios sem muita prescrição, sem muito critério. Então, essa pergunta da questão, como é que fica o fígado metabolizando esses medicamentos e quais são os principais riscos que acontecem? Veja,
Eu vou acrescentar essa sua pergunta para falar um pouco também, não só de drogas, de remédios, de chás. Né? A gente tem muita essa questão no Brasil. Falando Graças de, chá. exatamente. A gente tem a gente transplanta paciente com hepatite fulminante aguda, porque o paciente tomou algum chá, alguma coisa recomendada e tal. Muitas vezes você esgota todas as possibilidades de o que foi que causou a toxicidade nesse fígado e só sobra um chá. Isso é muito comum. Existem chás que são sabidamente mais comumente, alguns na América Central, até na América do Sul também, mais amazônico, que sabidamente dão hepatotoxicidade, mas existem muitos remédios também. Então, na automedicação é muito perigoso. Por quê? Existe um capítulo da hepatologia que chama, mais uma vez com perdão do anglicismo, DILI, né? D de droga, e de injúria, L de liver, de fígado, né? Então, são as lesões hepáticas induzidas por droga. Existe literalmente centenas, eu ousaria dizer, se brincar, milhar de drogas que estão associadas à injúria hepática por medicamento, né? A maioria deles é imunomediada, alguns são idiosincráticos, né? O que é que significa isso? É que é próprio da pessoa. Você tomar, você não vai ter, eu vou tomar, eu vou ter, né? Então, às vezes, existe uma coisa de loteria. Como se fosse uma alergia, né? Uma coisa nesse sentido. Tem muitas coisas que são imunomediadas. A alergia é uma coisa imunomediada e DILI muitas vezes é imunomediada. É o nosso sistema imunológico que acaba atacando o fígado. Ele reage à droga e acaba reagindo ao nosso fígado também. E isso é muito importante. Por que o perigo da automedicação? Quando você é automedicado, muitas vezes, além de você não ter o conhecimento técnico, porque isso é óbvio para todo mundo, né? Ou você tem um conhecimento técnico muito limitado da vizinha, etc e tal. Você está assumindo o risco por você, né? Porque uma coisa é você ter uma medicação que foi prescrita por um médico e ela eventualmente machucou seu fígado, e ele sabe que pode machucar seu fígado e ele vai pedir um exame, vai controlar isso tudinho. E você que não sabe está desavisado, né? Então, quais são as drogas mais frequentemente causadoras de DILI, né? Curiosamente, amoxicilina clavulanato, né? Então, um antibiótico que muito frequentemente as pessoas se autoprescrevem para um resfriado, Sim. qualquer coisa. Então, amoxicilina clavulanato assim, existem as classificação de drogas de DILI, muito frequentemente, pouco frequentemente, aí vai, que nem bula, né? Assim, coisas que você pode esperar, mas... Então, amoxicilina clavulanato, alta frequência. Ibuprofeno, que é um anti-inflamatório muito comum. Diclofenaco também, né? Que tem quase todo... desses analgésicos, às vezes você vê os analgésicos, tem várias drogas juntos, né? Então, no caso, ibuprofeno, diclofenaco, medicações para tuberculose, né? Como rifampicina. Pensar aqui, o que mais? De maneira geral, assim, mais popular, né? Tem muita medicação também que é muito, vamos dizer assim, não é utilizada por muita gente, sabe? Então, assim, o grosso são de medicações mais populares são essas. E tem muitos chás que, por ignorância e porque os chás não são controlados, não são a substância assim, você compra... É porque acha que é da natureza, não faz mal. Exatamente. Né? E assim, quando você compra uma coisa na farmácia, tem uma Anvisa que diz o que tem e o que não tem ali dentro, né? Quando você tem um chá, você não sabe o que tem ali dentro. Então, muitas vezes, a gente não sabe o que foi que causou num chá específico. A gente só sabe que na história clínica de muitos pacientes que sofrem hepatite aguda e hepatite fulminante, existe o histórico de chá. Eu sou testemunha, e se você perguntar ao patologista clínico, aí ele vai ser mais testemunha ainda, entendeu? Chegando muitas vezes ao ponto de precisar de um transplante. Então, não evitar se automedicar, principalmente com essas medicações que eu falei. E algumas medicações, elas são tão delicadas, como, por exemplo, de tuberculose, ou de algumas coisas que você... Existe, se lembrei outra, como estatina também, né? A atorvastatina, civastatina, que são medicações que são hepatoprotetoras para uns, né? São medicações que protegem o fígado para umas pessoas, e são medicações que lesam o fígado para outras pessoas, né? Como eu falei, idiosincrático. Então, algumas, elas impõem que você, quando começa a medicação, você tem que ficar monitorizando no sangue se as enzimas do fígado lá estão subindo e tal. Né? Então, quando você faz isso com acompanhamento médico, o médico sabe disso, então ele vai lá pedir seu exame e tal. Então, de uma maneira geral, eu diria que é isso. Doutor, deixa eu entrar na questão de alimentação e estilo de vida, que também passa nessa questão.
Quais são os maiores inimigos da saúde do fígado e quais são aqueles hábitos que ajudam a protegê-lo? Veja, eu não vou aqui fazer, como eu diria, não vou prescrever dieta e nem vou fazer o que muitas vezes os influenciadores fazem aí, que é demonizar ou santificar as comidas, né? Hoje em dia, a gente cada vez trabalha mais cada um no seu quadrado, então, se você quiser chamar só um nutricionista para falar de alimentação pro fígado aqui, é uma coisa, né? E às vezes até o médico, às vezes, orientando dieta, às vezes gera um certo conflito. Mas o que é que eu posso lhe dizer de maneira geral? Até porque, como o senhor falou, né? Cada um é um organismo diferente, pode ser também. Sim. Tem esse detalhe. O que eu diria é o seguinte, que de maneira geral, evitar alimentos ultraprocessados com alta carga glicídica, né, glicêmica, e muitas vezes até mesmo as frutas podem ser culpadas, né, porque algumas frutas têm uma alta carga glicêmica. O que é isso? É muito açúcar, certo? Eu diria até que, de maneira geral, você deve evitar comer muito uma coisa só. Então, para você comer muita proteína, muita gordura ou muito... Desequilibrado, né? Exatamente. O que é que o seu fígado vai fazer? Ele vai estocar. Inclusive o fígado, ele estoca as coisas. Ele estoca gordura, ele estoca glicose, entendeu? Ele estoca aminoácido. Então, o fígado, ele também é o estoque. Quando você vai fazer exercício físico, inclusive, você está em jejum ou comeu pouca coisa, a glicose que você vai queimar é a glicose do fígado, que chama do glicogênio hepático. Então, o fígado, ele estoca. Então, evite comer muita de uma coisa, né? Muita gordura. Uma alimentação, às vezes tem época, vira moda, né? A dieta do paleolítico, assim, a dieta carnívora. Aí você come só carne. Isso é ruim. Ou então você comer muita gordura, né? Aquela coisa, pegou muito bem, a dieta mediterrânea, né? Muito óleo, muita coisa. Também, eventualmente, não é ideal. E muito a carga glicídica. Porque como o fígado, a principal doença esteatose, ela está associada a o diabetes, principalmente o diabetes e a resistência insulínica. A resistência insulínica, ela anda de mão dada com a questão da carga de glicose dos alimentos, que é aquilo que a gente sabe, né? O diabético, ele não pode estar tomando muito doce. Então, evitar muito os picos que hoje em dia o pessoal fala, né? Picos de glicemia, né? Sim. E como você falou, tem algumas frutas que a sacarose, né? Tem algumas frutas que realmente tem um índice glicêmico muito alto. Então, assim, a maneira como que você consome, eu estava até um dia desse lendo sobre isso, né? Não é muito da minha área, mas a ordem com que você consome os alimentos influencia de quão rápido você absorve eles. Então, a gente sabe hoje que picos de glicose muito acentuado são ruins para a nossa saúde metabólica, né? Nossa saúde metabólica. Então, de maneira geral, eu diria isso. Também posso fazer uma orientação geral que é preferir alimentos ricos em fibras, evitar os ultraprocessados, tá certo? Fazer refeições que elevem, não façam esses picos muito altos de glicose. De uma maneira geral é isso. Uhum. Mas assim, cada alimento por si só, sua propriedade e cada coisa é realmente uma nuance da vida do nutricionista que eu não ousaria aqui invadir. Só completando, né? Essa sequência aí, como o Beto falou, da alimentação, com relação à bebida. Né? Muita gente diz, ó, não bebe de estômago vazio, beba 2, 3 copos d'água, pelo menos, se for tomar alguma coisa, uma colher de azeite. Isso é folclore, de fato, precisa de uma sequência antes de você tomar uma taça de vinho, tomar uma cerveja, alguma coisa nesse sentido. Isso ajuda? Veja, se a gente for falar do álcool especificamente, assim, uma mensagem importante para deixar sobre o álcool é o seguinte: na década de 90, até nos anos 2000, a gente tinha a noção de que existia um nível de consumo seguro para o álcool. Sim. Que tem aquela coisa, né, que promove a socialização e que diminui os níveis de estresse e tal. Hoje em dia, com os estudos mais recentes, a gente entende que não existe nível seguro de consumo, certo? Não existe. Não estou dizendo aqui que todo mundo está proibido de consumir álcool, tá certo? Eu só estou dizendo que, assim como todos os hábitos da nossa vida que a gente paga um preço, Sim. uma hora de sono que a gente dorme a menos e cobra um preço, uma dose de álcool que a gente toma, que aí o benefício para cada um vai ser para cada um, a socialização, enfim, o seu momento, cobra um preço para a sua saúde. E a quantidade, né? Sim, sem dúvida alguma, a quantidade é muito importante. Não há níveis seguros, Sim. mas sem dúvida há níveis que são seguramente danosos. Isso. Certo?
Isso aí que você falou de como você consumir é o seguinte: se você consome o álcool de barriga vazia, você tende a absorver muito rápido. Então vai ser muito álcool de uma vez só. Inclusive, é uma das coisas que eu tinha falado antes. Você nunca deve consumir muito uma coisa só. Se você consome muito uma coisa só, você tem noção do etilista crônico, aquela figura caricata que bebe o tempo todo, todo dia. Até 70, 80% de todas as calorias dele vem do próprio álcool. O que é surpreendente, porque é uma caloria que a gente chama vazia. Ela Nutrientes, né? não tem nutrientes, exatamente, né? E o álcool, a gente queima álcool, vira fogo, né? Então, ele é um combustível. Literalmente, ele é um combustível metabólico. Só que junto dele vem outros metabólitos tóxicos, né? Esses metabólitos tóxicos, inclusive, é o que explica as pessoas terem mais ou menos ressaca. Tem gente que processa mais rápido, mais lento. Então, quando você está de barriga vazia, você recebe na corrente sanguínea muito rápido a concentração e de uma vez. Então, isso é negativo no sentido de que você vai sobrecarregar de uma vez o fígado. E quando você consome de maneira de barriga alimentada, sobretudo gorduras, porque elas lentificam a absorção, e de maneira mais espaçada no tempo, você vai estar agredindo o seu fígado de maneira, vamos dizer assim, você vai estar dando uma pancada nele mais suave, entendeu? Então, de maneira geral, é isto. Nesse contexto, veja, eu não sei exatamente o nome da enzima ou as enzimas, né, que o fígado produz e é necessário para colocar para fora a substância do álcool, né? Existem pessoas que realmente têm uma deficiência grave com relação Sim. a isso. Que elas, quando tomam alguma coisa, o fígado não consegue metabolizar aquilo e elas Sim. realmente ficam meio perturbadas, inclusive. Como é que está essa situação na população? Veja, existe isso, existe. E existe mais do que isso, e aí é importante falar, muito importante falar, porque é uma coisa cultural do brasileiro, né? Tô tomando antibiótico, posso beber. Essa coisa assim é o seguinte: existe uma enzima que quebra o álcool, né? E existe algumas medicações que inibem essa enzima, certo? Inclusive elas geram o que a gente chama de efeito antabuse ou Certo. antiabuso. Por isso que muitos medicamentos recomendam, não beba Não beba em hipótese alguma. junto com esse medicamento. Exatamente, você pode ter um efeito muito grave da intoxicação do álcool, né? Então, essas medicações que terminam em ol, normalmente, né? Saquinidazol, fluconazol, metronidazol, os azólicos, de maneira geral, elas inibem esta enzima que fragmenta o álcool Boa dica. em aldeído, né? E aí você pode ter o que se chama efeito antiabuso, que no passado não muito distante, foi inclusive tratamento para alcoolismo, né? Você é aquela coisa, né? Tem paciente que ele não tem um prejuízo orgânico imediato visível, então ele tem menos estímulo para parar de beber. Aí o que, é que a pessoa fazia? Eu dava medicações que tinham efeito antiabuso, para ele ter uma intoxicação ruim e ele começar a não querer mais parar. Inclusive, às vezes, até de maneira pouco questionável, assim, colocava-se na comida do paciente que tem adição a álcool. Então, existem algumas pessoas também que têm essa enzima mais lenta, que assim, a expressão dessas coisas, das enzimas, ela varia com o tempo, né? Tem a questão da epigenética, né? Então, todo mundo sabe também que passei um tempão sem beber, aí bebi, aí tive uma ressaca enorme. Aí, pessoa no carnaval, bebe 2, 3 dias e consegue viver normalmente. É porque você pode estimular, de fato, essa enzima. Mas tem pessoas, de fato, que têm um metabolismo mais lento e mais rápido para o álcool em si. E normalmente aquelas que têm um metabolismo mais lento, para eliminar os aldeídos, né, que são os subprodutos do álcool, eles tendem a ter uma intoxicação muito grande. Então, rubor facial, cefaleia, desidratação, a ressaca popularmente conhecida, que acaba gerando um prejuízo orgânico muito grande, né? Cerebral e orgânico mesmo. É sempre silenciosa as situações, né, de doenças do fígado ou em algum momento o fígado dói? Você sente dor? É possível sentir dor no fígado, certo? Nesse caso, inclusive, normalmente nós cirurgiões tomamos conta, né? O fígado, dentro dele, ele tem pouca inervação. Ele não é um órgão que dói tanto. Mas a cápsula dele, né? Cápsula de Gleason que chama, que é como se fosse uma bainha, um revestimento, uma película que envolve ele, é extremamente enervado. Então, quando você tem situações que distendem a cápsula, há dor no fígado. Então, o que é que pode distender a cápsula de Gleason? Tumores, cistos,
né? Principalmente tumores existem. Eu digo tumores porque quando os tumores eles são grandes o suficiente para distender a cápsula, a situação já está bem avançada, mas os cistos, eles costumam distender muito a cápsula, isso é uma doença frequente. Às vezes, problemas cardíacos, né? Paciente que tem congestão hepática, né? Ou seja, o coração está tão machucado que ele não consegue puxar o sangue que vem do fígado. E aí ele acumula, faz o que a gente chama de congestão, ele distende e dói. De vez em quando, esse ano passado, eu tive um paciente que era uma suposta crise de vesícula, porque ele estava com dor na vesícula, etc e tal, no ponto da vesícula, mas na verdade era porque o coração dele tinha entrado em falência. Diga-se de passagem, esse paciente que eu estou mencionando, a falência cardíaca dele era por uso de esteroide, que eu esqueci de falar anteriormente, é uma causa muito frequente de DILI e crescente, certo? Então a gente tem muito paciente que faz prescrição. Olha, na academia que eu faço, no vestiário, a quantidade de gente que eu ouço assumindo publicamente. Que são os hormônios, né? Exatamente, os hormônios análogos da testosterona, né? Os esteroides anabolizantes, popularmente conhecido, que eles são causadores de, além de dano cardíaco, dano hepático também. E que estão tomando a doida. Pessoal, indiscriminadamente. É muito impressionante. É muito impressionante. E eu digo até que tem pacientes que não sabem que estão. A maioria sabe, mas de vez em quando você recebe no consultório, o paciente tá, me receitaram um polivitamínico, né? Aquela coisa para me sentir mais disposto, à vontade. Aí quando você vê, o paciente traz para você um exame de sangue que vem com a testosterona de 2000. Não tem como, a não ser que a pessoa tenha um tumor do testículo produtor de testosterona, não tem como a pessoa ter uma testosterona de 2000. Não tem como, a pessoa tem que estar recebendo exatamente. Eu tenho alguns pacientes que eles disseram, não, doutor, eu tô tomando essa vitamina aqui. Mas o doutor disse que era para eu me sentir mais disposto, mais alerta, É a etc. famosa tá tomando bomba. Na Exatamente. época da gente dizia, né? Exatamente. Então, o que acontece? É muito comum você ter paciente tomando esteroide anabolizante que vai gerar tanto dano, é parcelar dano mesmo, como vai favorecer o surgimento de alguns nódulos, como os adenomas, por exemplo, né? Então, o que é que dói o fígado? Distensão da cápsula. Comumente, tumores, cistos, e quando o nosso coração não funciona muito bem, distende a cápsula de maneira geral, ele dói. Hoje chega a ser o problema mais comum da intervenção cirúrgica que acontece. Só para concluir, eu falei da questão de dor, né? Quando o fígado para de funcionar, existem outros sintomas, né? Os mais clássicos e assim, que a gente conhece é a ascite, né? Que é a famosa barriga d'água, né? Você não produz a proteína albumina, que é a que segura o líquido no nosso sangue, e aí começa a extravasar, e aumenta a pressão na veia porta, que é a veia do intestino. E aí a pressão aumenta e a pessoa começa a perder sangue para dentro do abdômen, né? Então é a famosa ascite, né? A pessoa fica com aquela barriga cheia. A icterícia, que é quando os olhos da gente ficam amarelados. A bile, que o fígado é responsável por produzir. Ele não tá conseguindo dar conta do metabolismo da bilirrubina. Aí ele acaba acumulando, isso aí vai parar no sangue e a gente fica amarelado, o paciente fica amarelado. E alguns outros, né? Hipoglicemia, por exemplo, é comum. Ginecomastia também, aranhas vasculares, né? Que são aquelas telangiectasias, parece varizes. Ginecomastia é porque o fígado também tem uma importância em metabolizar os hormônios femininos, né? O estrógeno, que nós homens e mulheres temos, né? A gente tem menor proporção. Quando a gente tem cirrose, essa proporção sobe e a gente literalmente os pacientes do fígado podem desenvolver ginecomastia. Então, de maneira geral, eu diria ascite, icterícia, aranhas vasculares, né? São aquelas varizes fininhas de pele. Ginecomastia, encefalopatia, que é quando você fica um pouco desorientado, o paciente começa. As coisas tóxicas que o fígado deveria estar eliminando, não elimina, e aí isso acaba intoxicando o cérebro, né? E a pessoa fica meio desorientada, acaba trocando o dia pela noite, fica ao ponto de existir o chamado coma hepático, né? Quando o fígado ele para de uma maneira tal que acumulam essas substâncias e a pessoa pode entrar em coma. Então, de maneira geral, a dor acontece nessas situações e quando o fígado para de funcionar, surgem esses outros sintomas. Na questão das cirurgias, as intervenções. Eu diria que tem 2 capítulos. A cirurgia para nódulos e a cirurgia para insuficiência. Para nódulo, a gente tem as metástases de todo o trato gastrointestinal e às vezes até de outros tumores, né? Então, metástase de mama é indicação da hepatectomia, é infrequente, mas é. Metástase de todo o trato gastrointestinal, metástase de cólon. Então, o paciente tem um tumor de cólon, espalha para o fígado,
tem indicação de tirar, boa parte das vezes. Estômago e pâncreas já é uma indicação bem mais questionável, mas é possível também, né? Cada vez mais, não é uma indicação tão tradicional. As metástases do que a gente chama de tumores neuroendócrinos, que é um tumor tipo, eu não diria nem mais que é raro, de tanto que tem aparecido, né? As metástases. Os tumores primários do fígado, o principal representante é o que a gente chama de HCC no Brasil, que chama hepatocarcinoma, que é um tumor que 99% das vezes está associado à cirrose. Então, ele só surge no fígado cirrótico. Então, o HCC, ele surge no fígado cirrótico ou esteatótico, pelo menos, certo? Então, de nódulo, normalmente são essas doenças malignas. De benigno, você tem, como eu falei, os cistos, os adenomas, são os principais representantes. E de disfunção, aí a gente tem basicamente uma cirurgia só, que é o assim, grosso modo, a gente tem uma cirurgia que é o transplante. Quando o fígado ele entra nesse processo de cirrose, que ele não consegue mais regenerar o que foi que agrediu ele. A pressão na porta aumenta muito, a albumina no sangue fica baixa, ele começa a acumular a bilirrubina no sangue, fica amarelado. Você suspende o que, sei lá, no caso do paciente etilista, né? Você para o álcool, ele não melhora o suficiente, a cirurgia que é realmente a substituição do órgão, né? O transplante. Raramente, quando você tem uma causa biliar, por exemplo, o canal da bile está entupido, a paciente ficou cirrótica. Às vezes, você desobstruir, você consegue melhorar a função do fígado. Quando você tem a causa alcoólica também, você parar de beber melhora a função do fígado. Às vezes, melhora o suficiente para o paciente não precisar do transplante. Às vezes, não melhora o suficiente para o paciente não precisar do transplante. Quando é a gordura no fígado também, você consegue tratar o diabetes, etc e tal. Existe uma certa melhora, você regride alguns estágios de fibrose, que a gente chama, né? O que era F4 vira F3, enfim. Mas, de maneira geral, quando você tem cirrose e disfunção, a cirurgia necessária é o transplante. Veja, com relação ao órgão, não, o fígado, ele me parece que é o único que tem a capacidade de se regenerar, não é isso? Se você corta, sei lá, 30%, 40% por algum acidente, alguma coisa desse tipo, ele voltará ao tamanho normal com o tempo. Procede essa... As pessoas falam muito disso, né? Que o fígado tem essa capacidade. E quais são as inovações que a gente tem, quando o Beto falou da cirurgia, quais são as inovações que a gente está tendo ao longo desses últimos anos de tecnologia que melhoraram não só a performance da cirurgia, como também o conforto, né, para o paciente. Essa história remonta realmente à história de Prometeu, né? Que O fígado. a ave ia lá, comia o fígado dele, no outro dia crescia e tudo mais e tal. Veja, o fígado ele tem uma capacidade de regeneração maior do que qualquer outro órgão. De fato, um hepatócito, quando você morre, você pode construir outro. Como, por exemplo, em comparação com o cérebro, o neurônio ele não se divide também. Uhum. Raramente, na infância ele ainda se divide. Mas, por exemplo, você machucou um pedaço, você pode ter o que se diz assim, um outro pedaço do cérebro supriu a função que o outro fazia. Mas o neurônio crescer, por isso que a gente, quando tem lesão medular, né, é difícil fazer voltar a andar, né? Por ser uma série de coisas, né? Mas assim, a regeneração dos tecidos, por exemplo, nervoso, renal também, né? Normalmente a gente tem um estoque de néfrons, aí ele vai diminuindo ao longo da vida. O gene geralmente diminui, né? Vão diminuindo. Aí você não cresce. O fígado, de fato, ele regenera, né? Existe um limite. Não é... O mito é parcialmente verdadeiro, no sentido de que ele realmente tem uma capacidade de regeneração absurda. Mas ele não cresce no sentido de que, por exemplo, a gente cortou um pedaço do dedo e cresce aquele mesmo pedaço do dedo. Na verdade, é o resto do fígado que dá conta do que você tirou, né? Então, a gente consegue tirar, acredite se quiser, até 70% do fígado da pessoa e a pessoa viver com os outros 30%. Na verdade, existem cirurgias hepáticas extremas em que a pessoa consegue sobreviver até com 20% do fígado remanescente, o que é muito extremo e anedótico, mas é possível, né? A gente evita normalmente tirar mais do que 50%, 60%, mas eu estou falando assim do caso excepcional. O que acontece? O fígado ele tem 8 unidades funcionais, né? Ele tem o que a gente chama de 8 unidades funcionais independentes. Então, a gente tem 8 segmentos, né? Que foram distribuídos, curiosamente, por um anatomista francês na lógica dos bairros de Paris, né? Ele colocou em espiral, assim, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, esses 8 segmentos, eles são independentes. É como se fosse um circuito em paralelo, né? Quando queima um chip, os outros dão conta.
Tá. Então, por exemplo, fiz uma cirurgia semana passada, tirei o segmento 6 e 7. Os outros que ficaram, eles crescem, né? O fluxo portal que ia para uma massa de 1,5 kg, agora vai para uma massa de 1 kg, e aí isso faz com que o fígado cresça. É que nem academia, né? Você tá dando mais estímulo para um pedaço menor, e aí ele cresce o suficiente. Então, o fígado, ele regenera, e ele, quando você tira um pedaço, ele cresce um pouco, sim. Normalmente, o percentual de quanto ele cresce é proporcional ao quanto que você tirou. Então, se você tirar um pedaço pequenininho, ele normalmente não vai crescer nada. Certo. E se você tirar um território maior e tirar um território que a gente chama de território portal, né, que é tirar a veia e a artéria que leva o sangue. Se você tirar um território maior, redistribuir o sangue para um pedaço menor, esse efeito de hipertrofia que a gente chama é melhor. O que é que tem de avanço? Muitos dos avanços estão na hipertrofia hepática, né? Olha, a quantidade de coisas de que eu me formei, como eu falei, em 2014, a quantidade de coisa que existe hoje, que não existia quando eu era estudante de medicina, é absurda. Então, quais são os principais avanços em cirurgia de fígado? Dos métodos de hipertrofia, a gente tem embolização portal, deprivação venosa total, a cirurgia de Alpes, que é uma cirurgia que a gente faz pouco, mas é uma cirurgia que faz o fígado crescer bastante. Que às vezes, quando o fígado é pequeno o suficiente para a gente tirar, a gente lança a mão de métodos para redistribuir esse sangue, ele inchar Certo. e a gente poder tirar com segurança, né? Então existem métodos, por exemplo, você fecha uma veia, o sangue vai para todo outro lado, o fígado cresce e aí você tira aquele pedacinho menor. Então, embolização portal, deprivação venosa total, a cirurgia de Alpes, a radioembolização pode ser considerado também um método que é um método bem recente, assim, de 5, 10 anos para cá, para crescer o fígado. E de cirurgia minimamente invasiva, mas o que eu destacaria mais é realmente a cirurgia robótica. A cirurgia robótica é uma coisa fantástica, Fantástico. incrível. Quando surgiu a laparoscopia, a última fronteira foi o fígado. Por quê? Porque o fígado sangra muito, né? Tem muito sangue passando. Todo o sangue do corpo humano passa no fígado a cada 5 minutos. Então, em 1 minuto, passa 1/5 do todo o seu sangue pelo fígado, né? Então, se você tem uma volemia de 4, 5 litros aí, por minuto passa 1 litro de sangue no seu fígado, entendeu? Então, o fígado é responsável por uma fração muito grande de sangue que sai do nosso coração, né? E aí, por laparoscopia, que é a cirurgia com aqueles furinhos, que popularmente o pessoal conhece como cirurgia por laser, que é aquela que a gente opera por umas câmeras e tudo mais, às vezes era difícil de controlar esse sangramento. Então, a cirurgia laparoscópica, ela começou para vesícula, cirurgia ginecológica, hérnia. Aí depois a gente foi começando a operar câncer, câncer de colo. Aí depois a gente começou a operar câncer de estômago. Aí depois a gente começou a operar câncer de pâncreas. E por último, a última fronteira foi o fígado. Isso é o que está acontecendo com a robótica. Só que o que é que acontece? O que é que eu digo para a robótica? A cirurgia robótica, ela é um device, ela é um dispositivo. Eu não diria que ela chega a ser uma via de cirurgia. Ela é como eu falo muito para os meus pacientes, né? Você pode sair daqui para João Pessoa de bicicleta, Certo. de carro 1.0, e você pode sair daqui de avião. Ela é o que tem de mais moderno, entendeu? Então é aquela coisa que quanto mais buraco tem, mais recurso ela tem para seguir em frente. Então, eu tenho pistas articuladas, eu tenho uma visão tridimensional próxima, e a gente tem. O robô não opera sozinho, é importante dizer. Enquanto a gente tem algum acidente, algum sangramento, alguma coisa, a gente tem muito recurso para resolver isso. Então, por exemplo, o fígado sangrou. Para você dar um ponto, por exemplo, laparoscopia, é muito trabalhoso. É tecnicamente muito difícil. Você vai estar operando com um instrumento de 5 milímetros, não articulados. E o robô, ele é articulado. Fazer sutura com ele é muito mais fácil. Então, por exemplo, cirurgias que a gente fazia com um corte enorme no abdômen, a gente consegue fazer hoje com cortes pequenos, né? O braço do robô, ele tem 8 milímetros. Então, a gente, com 8 milímetros, 4 braços de 8 milímetros e um braço de 12 milímetros, a gente consegue fazer cirurgias extremas. Inclusive, existe já há 2 anos, o pioneiro, inclusive, é um português, a possibilidade de fazer um transplante de fígado sem precisar abrir a pessoa, né? Por robô, né? Ou melhor, abrindo um pouquinho que é para colocar o fígado dentro, né? Mas é uma tecnologia de uma. O colega lá de Lisboa, o Hugo, ele já deve ir nos 40 casos já, né? É uma coisa pioneira e tal, mas o que eu quero dizer é que o robô, ele é uma ferramenta tão impressionante, ele é uma coisa tão cheia de recursos, e ele permite que eu faça tanta coisa,
que até uma cirurgia do tamanho de um transplante de fígado já está sendo feito por robótica. Então eu diria que o que avançou mais foi os métodos de hipertrofia de fígado, né? Fazer o fígado inchar, para a gente tirar um pedaço doente e deixar um pedaço maior suficiente. E a cirurgia robótica, né? É válido mencionar também que existem tratamentos medicamentosos, das quais aqui eu não vou mencionar, mas a gente tem hoje coisas que na minha época de faculdade não tinha. Imunoterapia para CHC e um sem número de remédios para as metástases. Então, literalmente, doentes que eles eram irressecáveis há 5 anos, hoje eles são ressecáveis há 10 anos. Por quê? A gente tem maneiras de murchar o tumor e aumentar o fígado. Então, muitas vezes, quando a gente combina tudo isso, um paciente que inicialmente era irressecável porque o fígado dele não ia aguentar o pedaço que eu ia precisar tirar, hoje em dia, quando a gente combina químio, imuno, radioembolização com método de hipertrofia, a gente consegue operar o doente. Perfeito. Então, o avanço é brutal. Muito bom. Doutor, para a gente encerrar aqui, eu queria 2 coisas. Eu queria que o senhor desse uma visão rápida. Como é que está a questão da indicação da fila do transplante hoje, né, no país? Como é que está esse processo? Houve mudança? Está bem? Está tudo mais? E que conselho o senhor daria para as pessoas para chegar aos 70, 80, 90 anos, 100, 110, 120? Vamos lá. Veja, a questão do transplante é o seguinte: a gente tem o segundo maior serviço de transplante público do mundo, né? A gente faz uma quantidade de transplante muito grande, é um orgulho nacional. É um sistema absolutamente confiável, certo? As pessoas não precisam ter desconfiança nem do processo de doação, nem do processo do transplante em si, certo? O brasileiro, ele tende a ter aquela coisa do complexo de vira-lata. Ele não acredita em nada que o brasileiro faz e ele acredita que sempre tem um tipo de favorecimento e tal. Veja, eu falo para vocês, quem estiver assistindo aí, transplante é coisa séria. Não existe nenhum tipo de favorecimento. As câmaras técnicas são extremamente fiéis às regras. A gente tem muito que melhorar no que diz respeito à geografia do país, né? A gente tem regras nacionais que para o que é bom para São Paulo não é bom para Pernambuco, para o Ceará. Então a gente tem as filas são estaduais, né? Então a gente tem muito a aperfeiçoar as regras. Mas eu digo a vocês, as regras são seguidas. E o processo de doação é sério. O diagnóstico mortocefálica é um diagnóstico de extrema confiabilidade, certo? Então, é muito importante que todo mundo confie, porque do mesmo jeito que a gente, às vezes, declara ser doador ou não declara, a gente tem que saber que a gente pode estar no outro lado da moeda, né? De ser um receptor. A gente tem uma situação, eu diria, no estado de Pernambuco, intermediária, né? Em São Paulo, a gente tem uma situação extremamente ruim, porque a oferta de fígado é muito menor que a demanda. Aqui no estado, a gente ciclicamente fica um pouco melhor, um pouco pior, um pouco melhor. A gente transplanta os pacientes mais ou menos graves. A fila é organizada do fígado. Eu tô falando do fígado aqui. Não é por ordem de inscrição, é por gravidade. E essa gravidade não é definida por mim, que sou médico. Certo. Não, é definida por um cálculo matemático que é calculado a partir de exames, certo? Então, quem diz quem é mais grave não sou eu. Quem diz quem vai transplantar não somos nós. É essa ordem que é construída com esse cálculo matemático, que inclusive está em constante aperfeiçoamento. Então, os mais graves, eles têm prioridade, porque sem fígado a gente não vive, né? Então, não é como o rim, que a pessoa sem rim consegue fazer diálise, né? Então, a gente lista por estado. A situação nossa aqui é intermediária. A gente sempre, em nenhum estado, a gente tem fila zerada. A gente sempre tem uma demanda por fígado menor que a oferta. Infelizmente, isso é um problema praticamente em todo o planeta Terra. Assim, na Escandinávia, em alguns países, você tem assim uma oferta de órgão maior. É muito raro isso, muito raro. Então, existe fila para o fígado e a mortalidade em lista é alta. Porque Sim. se a gente tem uma oferta menor que a demanda e um órgão é vital, sim, os pacientes, infelizmente, acabam falecendo. Então, a gente lista os pacientes quando essa pontuação chega num determinado limite, né, essa coisa de gravidade. No estado de Pernambuco, hoje, devem ter por volta de uns 100 pacientes listados, dos quais eu diria que uns 15 a 20 tem um MELD, que é essa conta muito alta, ou seja, tem uns 15 a 20 pacientes extremamente necessitados no dia de hoje, eu estimaria. A nossa mortalidade em Pernambuco é alta, em torno de uns 30%, para você ver quão importante é o fígado, certo?
E o processo, ele é muito confiável. E é uma terapia que salva a vida, né? Então, assim, você tem descrito sobrevida de pós-transplante em 5 anos na casa dos 80%. A gente no Brasil não chega nesses 80, mas a gente chega nos 70 ainda. Então a gente tem uma sobrevida muito boa. Na verdade, no fígado, a gente está começando a medir sobrevida de transplante em 10 anos. De tão transformadora que é realmente, né? É como se você desse um reset aí, você desse realmente uma segunda chance, uma segunda oportunidade. É uma cirurgia que realmente cura, né? Você vai ter o inconveniente da imunossupressão, que é uma medicação que você vai tomar para não rejeitar o fígado, Sim. mas isso é absolutamente compatível com a qualidade de vida perfeita. Eu tenho um paciente que eu encontro na Jaqueira, que a gente transplantou, que tá lá fazendo barra, acaba forte danado. Então, é mais ou menos essa situação, né? A gente tem sempre uma oferta menor que a demanda de fígado, seja doador, o processo é confiável, o diagnóstico encefálico é confiável e as filas são organizadas por gravidade. O que é que eu diria para alguém que quer chegar, então, isso aí, o pessoal do Vale do Silício dizendo que a gente vai chegar a 120, 130, 140 anos, eu acho que é possível, certo? Mas a gente não sabe quais são as doenças que vão dar nessa faixa etária ainda, né? Então, pode ser que surjam alguns outros desafios. Eu digo que a gente tem que ter uma poupança de várias coisas na vida, né? Tem que ter poupança de afeto, né? Gente que gosta da gente, Sim. tem que ter poupança de dinheiro, tem que ter poupança de saúde mental. Eu vi que o último podcast você Sim. fez. E a gente tem que ter poupança de músculo, tá? Então, para o fígado, é importante você ter músculo, né? É curioso isso, né? Falar isso, né? Mas o que é que você precisa? Você precisa não ser obeso, você precisa ter uma massa muscular importante. Então, quando a gente vai avaliar um paciente ou para transplante ou para cirurgia hepática, a gente vai ver a velocidade de marcha dele. A gente vai ver a força que ele tem na mão, a força que ele tem nas panturrilhas, sustentar o peso do próprio corpo em pé, o quanto que ele caminha. Isso é importante para você ver o risco que ele tem de cirurgia. Então, um paciente está acamado, frágilzinho, é uma outra situação que a gente chama de sarcopenia. Alguém já deve ter ouvido falar. Uhum. Então, um paciente que é sarcopênico, que ele tem muito pouca massa muscular, ele vai muito mal na saúde do fígado. E o paciente que tem obesidade também vai muito mal. Então, o paciente típico, aquele muita gordura e pouco músculo, esse é o paciente que vai pior de maneira geral. Então, evitar o consumo de álcool. Antigamente a sigla para doença metabólica chamava NASH, né? Hoje em dia a gente entende que existe um misto entre a doença metabólica e a doença alcoólica, que é o que a gente chama de METALD, né? Metabolic e alcoholic, liver disease. Então, evitar o máximo o consumo de álcool, evitar a automedicação, construir músculo, ter essas 4 poupanças que eu falei para a gente chegar forte nessa idade. Porque não tem aquela história que até para adoecer a gente tem que ter saúde. Isso. Pronto. É mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. Até para você ficar doente do fígado, você precisa ter, assim, vigor físico, né? Então, controlar a saúde metabólica, evitar a esteatose, evitar o álcool e ter a sua poupança de músculo aí. Muito bom. Muito bom. Deixa eu, antes de encerrar aqui, pedir para Eduardo, passa aí nos nossos parceiros, né? Olá, pessoal. Obrigado pelo apoio. A AWA Capital, XP Investimentos, a Versado, cafés especiais, Cultura Inglesa, a Contar, Contabilidade e Assessoria Tributária, Parladelle e a Taverna Suíça, desde 1968, da nossa querida cidade de Gravatar, que está completando agora, no mês de agosto. Você trouxe fotos aí, né? Bota aí as fotos para a gente ver aí da taverna. Vamos passar lá, vamos passar lá, né? Vai completar agora no mês de agosto 58 anos, está na 3ª geração, com a administração de Joy Truan. Muito legal. Qual é o dia da... Dia 20 de agosto. Rapaz, eu sou 10 de agosto, dia 20 de agosto. Vamos completar 58 anos juntos, ó. Eu e a Taverna Suíça. Um abraço para toda a equipe aí da Taverna Suíça e parabéns. Parabéns pelo atendimento e por estar na 3ª geração, que não é uma coisa muito fácil nesse país, principalmente no restaurante do interior do estado. É verdade. Doutor Arthur, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. É um prazer enorme poder falar desse tema tão apaixonante aí para um público tão seleto. Muito obrigado pela presença. E semana que vem a gente tem Delmiro Campos, né? Falando sobre cenário político. Cenário político, a gente tem final aí de
de convenções, ele vai falar o que é que cada candidato pode fazer. É um cara que entende disso, eu acho que é bem legal o papo nesse momento. Sem polêmicas. Não, porque o Cenário candidato, o político. que é que ele pode, o que é que não pode, você tem um período de campanha, o que é que a Isso. campanha pode se mostrar, o que é que não pode. É importante para você entender, né? Para a gente poder entender como é que é esse mundo político. Então, é o nosso convidado, Delmiro Campos, na semana que vem. Ok? Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado, Krause. Obrigado a vocês aí. Salve, compartilhe, se inscreva no nosso canal aqui no Conexões PE.